E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Gente, eu tô muito feliz por estar aqui para trazer essa mensagem de Deus para a vida de vocês. E antes de começar, eu quero pedir que, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. E se você quiser, deixa aí o seu comentário a respeito do que Deus falou com você, do que você entendeu, alguma pergunta, uma dúvida. Fica à vontade, tá bom? Deus abençoe. Vamos nessa. Bom, gente, como vocês já viram aí, né? O tema desse vídeo é exatamente sobre isso que nós vamos falar. E para começo, eu quero ler aqui com vocês Daniel, capítulo 9, versículo 23, que diz aqui: a palavra do Senhor diz assim. Não, Daniel capítulo 27. Daniel 9, 27 diz assim: Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus revelou. Daniel, capítulo 11, versículo 23, a palavra do Senhor diz aqui. Não, é porque essa aqui é uma outra versão que eu tô lendo. A minha Bíblia mesmo é essa daqui, a NVI. E nessa daqui eu já tinha me familiarizado. E aí eu tinha tava até marcado aqui, né? Eu gravei na mente quando eu abri. E diz aqui: Daniel capítulo 11, versículo 23. Eu tô lendo nessa outra aqui porque ela é a NTLH, então ficará bem mais fácil para vocês de entender. Daniel 11, 27, a palavra diz aqui: Então, cadê? Deixa eu ver. 10. Tá vendo, gente? Eu me confundo. Eu abri aqui. Esse daqui é 23. 11, 23. Eu tô no 27. 11, 23, a palavra diz aqui: Enganará os que fizeram acordos com ele, e mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. E versículo 31 e o 32, que diz aqui: Os seus soldados profanarão o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror. Por meio de bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram a sua religião. Mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Uma outra palavra que o próprio Jesus, ele nos diz, se encontra lá em Mateus, capítulo 24. A palavra do Senhor, ela diz aqui: E Jesus continuou. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15. E Jesus continuou: Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: Vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem,
porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. E uma outra palavra está lá que no caso essa é a palavra central, essa é a palavra exatamente específica que foi a palavra que Deus ele me trouxe aqui para compartilhar com vocês. Eu li essas duas palavras, tanto de Daniel como de Mateus, para deixar o entendimento de vocês claro em relação ao que a gente vai ler agora, para vocês terem o entendimento do que a palavra do Senhor ela nos ensina. E aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra do Senhor ela nos diz aqui a partir do versículo 1. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e se sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará, ou virá, ou a sua vinda será. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Agora eu quero destacar aqui com vocês apenas alguns versículos dessa palavra, onde a palavra do Senhor ela diz aqui no versículo 4, versículo 3 diz aqui: não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. A primeira coisa é que ele vai aparecer e que ele já está condenado. A palavra do Senhor ela diz aqui no versículo 4: ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino, ou seja, que elas consideram como divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e se sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. E aí o versículo 6 diz aqui: e vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Outra coisa que o versículo 4 ele diz aqui, que ele será contra tudo que as pessoas adoram, ele será contra, ele vai se opor. Então, o se levantar dele, o se manifestar dele, também será uma oposição contra a fé das pessoas naquilo que elas creem, naquilo que elas acreditam, pois ele é o anticristo.
E o anti-Jesus virá exatamente com essa finalidade de enganar, de se mostrar como o Salvador, o Messias, para o mundo, e o propósito será exatamente engano. A gente vai ver aqui, a palavra diz aqui, o versículo 4, ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos. E até mesmo vai entrar e se sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. E aí o versículo 6, que foi o que a gente leu quase agora, diz: e vocês sabem que também existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. E aí o 7 fala: misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá. Está acontecendo algo, como a palavra que nos diz, a misteriosa maldade já está agindo. E a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. E Jesus, ele disse que surgiriam falsos profetas e falsos cristos, e que, como eu li em Mateus 24, né, o Senhor ele falar ali do tempo de sofrimento e da perseguição e das dores. E ele disse: quando vocês virem no templo o sacrilégio terrível, né, o grande terror, como diz nessa versão aqui, fujam. Jesus disse: fujam. Resistência. Essa é a palavra. O que foi que o Senhor Jesus ele disse lá em Apocalipse? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E a palavra diz aqui: a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça agora. E aí o versículo 8 diz: então o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, porque terá o tempo, né, da palavra que o Senhor ele já deixou aqui profetizada, escrita, se cumprir em relação a esse perverso, né, ao anticristo, terá o tempo dele fazer o que ele tem de fazer aqui. E aí o Senhor Jesus, quando vier, o matará com o sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. E aí o versículo 9 vai nos detalhar um pouco em relação a qual é a ação, qual vai ser a ação dele, o que ele vai fazer. E aí o 9 diz assim: o perverso chegará com o poder de Satanás. Então a primeira coisa que precisamos entender, você precisa guardar no seu coração, você precisa estar com isso em mente, é que você verá o homem e ele fará, e ele virá, e a palavra diz aqui, o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Olha só, ele virá, você verá o homem, porém lembre-se como a palavra está dizendo, que quem está por trás é o inimigo. E ainda que você veja os sinais, que você veja as maravilhas, que você veja o poder, lembre-se também que será com o intuito de enganar. Serão falsos, serão mentirosos, serão enganadores. Exatamente, é a intenção do engano, é a intenção, é o propósito mesmo da mentira. E aí o versículo 10 diz aqui: e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Então, para resumir, para não ficar muito longo esse vídeo, para deixar ele bem claro para todos vocês entender, o propósito é que a gente esteja preparado. O propósito é que a gente realmente tenha o nosso coração todos os dias na presença de Deus, no caminho e na palavra de Deus, porque como o Senhor Jesus ele disse que ele virá, e a palavra ela está se cumprindo, a gente está vendo os sinais acontecendo. Então esse é um ponto, esse é um momento na história, esse é um momento no cumprimento da profecia, que nós como cristãos precisamos estar preparados, porque eu li, e está lá em Mateus, se eu não estou enganado, é o versículo, deixa eu abrir aqui rapidinho, que o próprio Jesus disse que ele viria e que, se possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Eu acho que é o versículo, deixa eu ver, 21, 22, portanto, os escolhidos, 24, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus.
para, se possível, enganar. Então, que estejamos prontos a cada dia, né? Se prontificando, a cada dia mais, se consagrando, se aproximando de Deus para esse tempo, porque o que nos mantém na presença de Deus é a obediência a Deus. E nós obedecemos a Deus quando nós estamos ligados a Deus, quando nós buscamos a Deus, porque o que realmente nos, firma em Deus é o nosso fiel compromisso que nós temos a Deus. E uma das principais coisas que precisamos para se manter compromissados todo o tempo com Deus é o temor a Deus. Porque se não tivermos temor a Deus, então nós não vamos estar compromissados com Ele, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Falou, graça e paz. Tchau.